Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero hoje estar presenteando as mulheres com uma palavra poderosa, bonita, aonde você vai poder estar alegrando o seu coração e também aprendendo aquilo que Jesus Cristo quis que você soubesse há muitos anos atrás. Você, mulher, você hoje vai entender algo maravilhoso da Bíblia, que há muitos anos, às vezes está até ali meio atravessado em sua garganta, você procura aceitar sem aceitar, ora você aceita, ora você briga, mas vamos lá. A palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse. Colossenses 3, a partir do versículo de número 18. Credo nesse versículo que poucos se atentaram para isso, mas com toda certeza, quando o Espírito Santo de Deus não revela, não tem como se descobrir, não tem como entender. Mas eu quero que você neste momento agora releia de novo esse versículo e agora você vai entender o que Paulo, através de Cristo Jesus, estava querendo que você entendesse. Vós, mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, vírgula, como convém no Senhor. Não é como convém ao seu marido, e nem como convém a mim, como homem. Você tem que ser sujeita ao marido, mas é como convém ao Senhor, e não como convém ao marido. E se por acaso o maridão está sentado nesse momento no sofá, eu tenho certeza que está na hora de você dar um belo cutucão nele. Já fez isso e olhou para ele com uma cara muito interessante. E maridão, não fica triste não, porque hoje a palavra é para todos nós. A palavra de Deus, quando fala como convém no Senhor. E como é que convém no Senhor que as mulheres sejam obedientes e dedicadas e submissas aos seus maridos? Quando o marido está em conformidade com a palavra de Deus. Ei, marido, não é quando eu quero, quando você quer. É quando estamos na conformidade da palavra de Deus. E você pode me perguntar, mas pastor, como é que convém ao Senhor? É muito simples. Em Efésios, a palavra de Deus diz, no capítulo 5, versículo de número 25, diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, amou a nós e se entregou por nós. Portanto, meus irmãos, nós não temos outra opção. Nós também temos, e por muitas vezes irritado ao próprio Cristo. E este é um segredo em que esteve guardado tantos anos. E muitas vezes não conseguimos ensinar, porque talvez nunca aprendemos. Efésios 5, versículo de número 22 diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Muitas vezes os homens ficam todos cheios de arrogância, porque olha aí, mulher, está vendo o que diz a palavra do Senhor? Que você tem que me obedecer, você tem que me sujeitar a mim. Mas eu quero que você aprenda agora uma coisa, meu irmão. Foi duro para mim aprender. Aprenda você também. Não é que ela tem que te obedecer simplesmente. Ela tem que te obedecer como ao Senhor. E você tem que se comportar como o Senhor se comporta. Com misericórdia, com paciência, com responsabilidade, com fidelidade, com coragem. Levando a sua mulher pela lavagem da palavra. Não é com malcriação, não é com grosseria, mas pela palavra. Você tem que ter a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus para que você possa ensinar a sua esposa e que ela possa verdadeiramente ter o prazer de servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem dado a ela um marido de valor, um marido, um servo de Deus, que tem em seu coração a primazia de obedecer e servir ao Deus vivo, ao Deus eterno da nossa salvação.
E continuando, irmãos, nessa mesma palavra, aí no versículo de número 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu gostaria de estar te dizendo algo interessante para você, minha irmã. Muitos dizem que as mulheres estão evoluindo a um ponto, está tomando o lugar dos homens. Jamais as mulheres tomarão o lugar dos homens, a não ser quando ele é irresponsável, e aí ele não trabalha, e muitas vezes você tem que trabalhar para sustentar a casa e os filhos. Mas essa posição que o homem tem que ter de dirigir sua casa, e que muitos de nós não fazemos isso, e isso é uma grande verdade, para não dizer uma grande vergonha. Se por acaso tem como uma mulher passar por cima desta palavra, eu também posso ser maior que Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Não significa que a mulher se torna menor por isso. Porque eu também não me torno menor quando eu me curvo diante do meu Cristo e que Ele é e está sobre a minha cabeça. Ao contrário, isso faz com que eu me aumente, como eu evoluo na presença do Senhor quando eu me curvo a Cristo Jesus. Então jamais poderia um homem diminuir a posição da mulher, porque simplesmente ele é a cabeça. Sendo ele a cabeça, significa, homem, que você é o responsável, não significa que você é maior. E como diz a palavra de Deus, você tem por obrigação de, assim como Cristo se entregou para a igreja, você também tem a obrigação de se entregar pela mulher. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos isso, vemos que a palavra, de alguma forma, ela é muito bem recebida. E no versículo de número 24, quando diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Agora, isso é uma condição, maridão. E a condição nós lá lemos. Quando o marido se entrega pela mulher, assim como Cristo se entregou pela igreja. Que você possa hoje ter um novo casamento. Essa palavra de restauração para a sua casa. Hoje o seu casamento será restaurado, em nome de Jesus. Porque ainda tem uma parte muito bonita da palavra de Deus que eu vou estar trazendo dentro desse mesmo texto e contexto. Quando aqui a palavra de Deus diz, no versículo de número 27, fala o seguinte: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Marido, nós devemos apresentar nossas esposas diante do Senhor um dia e devemos dar conta delas, como diz a palavra de Deus. Mulheres, eu tenho certeza que essa palavra hoje foi um grande presente para você, porque eu tenho certeza que essa palavra era muito difícil de ser engolida. E mulheres, comecem a obedecer a Deus, sirva a Deus. Você pode ter certeza que todas as coisas que está escrito nesse livro são perfeitas. É que muitas vezes nós não entendemos, ou aparece alguém que não tem o conhecimento e faz como os doutores da lei, que querem tirar vantagem da palavra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. E o interessante é que eu gostaria de continuar a passar para você, como foi dito, que eu tinha uma palavra para que seu casamento tivesse uma mudança drástica, e você vai ver totalmente contrário do que muitas vezes você tem vivido. Muitas pessoas se ajoelham, oram, pedem para que Deus possa estar fazendo alguma mudança na vida, no casamento, na casa, na família. E às vezes, meu irmão, minha irmã, o segredo não é a oração, é o conhecimento da palavra e a mudança. Colossenses 3,
tem uma passagem muito interessante da palavra de Deus. Todos os antigos, todos os ensinamentos que eu sempre ouvi: irmã, se o seu marido chegar em sua casa, depois de um dia de trabalho, e você dizer para ele: bem, quer jantar? E ele responder: não, não quero comer agora coisa nenhuma. Te responder mal, porque ele passou um dia nervoso em seu serviço. Todos eles aconselham: irmã, tenha paciência, porque a mulher sábia edifica o lar. Eu quero lhe dizer uma coisa: essa fala, esse ensinamento é passado. Você vai entender que essa não é a realidade. Em Colossenses 3, versículo de número 25, a palavra do Senhor diz assim: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então nós olhamos muitas vezes casamentos que todos os dias você só vê confusão, pessoas que não conseguem se falar, que não conseguem conviver em paz. É porque em um determinado momento em que uma mulher lhe fez uma pergunta, falou algo que fosse normal, e o homem muitas vezes, com nervoso, com ignorância, respondeu à mulher, sendo que ela não tinha culpa nenhuma. A palavra de Deus aqui relata que quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. E para isso não há acepção de pessoas. Pode ser na casa de pastor, de evangelista, de diácono, de presbítero. Pode ser na casa daquele que só vive sentado na igreja, é só o membro da igreja, não faz trabalho algum da igreja. Essa palavra serve para todas as pessoas da face da terra. Aquele que fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Então muitas vezes tem pessoas que estão vivendo um casamento infeliz, cheio de confusão, cheio de vergonha, muitas vezes perante o povo de fora da igreja, dando mau testemunho. E às vezes vai orar. Orar por quê? Você está recebendo as promessas de Deus. Se seu casamento é infeliz, é promessa de Deus. Talvez você esteja fazendo agravo. Ora o marido faz agravo, ora a mulher faz agravo. Então um devolve, outro devolve, outro devolve, outro recebe, o outro devolve. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela é verdade. Não tem como fugir da palavra do Senhor e de suas consequências. Hoje, você recebeu uma palavra, minha irmã. Primeiro, você descobriu que a mulher deve ser submissa ao marido, como convém ao Senhor e não como convém ao marido. Você também descobriu, marido, que você tem que se portar como o Senhor Jesus Cristo se comportou para salvar a igreja, se entregando por ela. Você também descobriu que se seu casamento, ele vive de perna para cima, um casamento que só traz infelicidade, você aprendeu que você está vivendo as promessas do Senhor, porque você está vivendo uma parte da Bíblia, aonde o Senhor promete a você, promete a mim, que aquele que fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pode se entregar pela sua esposa. Somos uma só carne. Se esforça. Vamos nos esforçar e vamos viver essa vida que o Senhor nos prometeu. Desde Gênesis: deixará o filho, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão dois em uma só carne. Mas que você possa ter uma vida feliz. Que esse presente, eu, pastor Sérgio Barreto, entrego para você porque recebi dos céus. Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Amém.